Olá pessoal, na videoaula de hoje trago para vocês esse lindo modelo de suplá no formato canoa. É um suplá muito simples e também muito econômico e rápido de ser confeccionado. Trabalhei ele nessa cor aqui rosé e nessa cor cinza. E gastei apenas 95 gramas do Barroco Max Color, ou seja, um novelo de 400 gramas, dá para fazer 4 peças, e um novelo de 200 gramas dá para fazer 2 peças. O número dessa cor aqui, desse rosé, é 33,90 e o número desse cinza é o 8212. E para confeccionar essas duas peças eu usei agulha 3,5 milímetros. A medida dessas peças ficou com 40 no comprimento e 30 na largura, mas também é bem simples de aumentar ele, muito simples mesmo. E no decorrer da videoaula eu explico certinho como aumentar ele. Quando chegar nessa última carreira aqui antes do bico, eu explico para vocês como aumentar. É muito simples, para quem quiser uma peça maior. Então eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula. E quem confeccionar essa peça e quiser me marcar no Instagram, eu vou estar repostando todas as peças que vocês me marcarem, ok? Eu vou deixar aqui em cima o meu Instagram e também o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula. Vamos iniciar? Então, aqui vamos iniciar com o anel mágico, com a ponta do fio na palma da mão. Segura a ponta desse fio, passo por trás, introduzo a agulha, puxo esse fio girando a agulha e laço esse fio mais uma vez, prendendo com ponto baixíssimo. Esse ponto baixíssimo já equivale à minha primeira correntinha. Então, aqui eu já tenho uma correntinha, vou trabalhar mais uma, mais uma. Então, aqui fiquei com 3 correntinhas, que equivale à altura de um ponto alto. Trabalho mais uma correntinha, que será de separação. Laço meu fio, introduzo a agulha dentro do anel, trabalho um ponto alto. Uma correntinha, mais um ponto alto. Aqui eu tenho 3 pontos altos. Uma correntinha, o meu quarto ponto alto. Uma correntinha, o meu quinto ponto alto. Então, aqui eu tenho 5 pontos altos, separado por uma correntinha. Mas agora, entre o quinto e o sexto ponto alto, vou trabalhar 2 correntinhas. Uma, 2. Trabalhei 2 correntinhas e vou trabalhar mais 5 pontos altos, separado por apenas uma correntinha. Somente entre o quinto e o sexto ponto alto que eu coloquei 2 correntinhas. Tenho 1, aqui o quinto ponto alto. Então, depois das 2 correntinhas, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos e entre eles apenas uma correntinha. Agora, para fechar, eu vou trabalhar 2 correntinhas. Faço as 2 correntinhas, pego a ponta aqui do meu anel, fecho o anel e agora vamos fechar a carreira na terceira correntinha, deixando aqui uma de separação. Então, aqui para fechar, entre o último e o primeiro ponto alto, trabalhei 2 correntinhas de separação. Aqui também tenho 2 correntinhas de separação. Agora, eu vou introduzir a agulha dentro dessa uma correntinha, trabalhar um ponto baixíssimo. Faço 1, 2, 3 correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. No mesmo lugar, um ponto alto. Uma correntinha. Dentro do intervalo de 2 correntinhas, ou melhor, de uma correntinha, 2 pontos altos. Uma correntinha,
no intervalinho de uma correntinha, 2 pontos altos. Uma correntinha, no intervalinho de uma correntinha, 2 pontos altos. Dessa forma aqui. Depois dos 2 pontos altos, tenho uma correntinha, e aqui nesse intervalinho eu vou trabalhar um lequinho de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Uma correntinha e começo a trabalhar aqui nos intervalos de apenas uma correntinha, 2 pontos altos separados por uma correntinha. Então, eu vou trabalhar esse lado, igualzinho esse outro lado aqui, e quando chegar aqui no final, eu volto com vocês. Cheguei aqui, antes das 2 correntinhas, trabalhei aqui 2 pontos altos, agora eu faço uma correntinha e tenho esse último intervalinho aqui, que tem 2 correntinhas. Aqui dentro eu trabalho também um leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas, mais 2 pontos altos. Dessa forma. Agora, trabalho uma correntinha e fecho a minha carreira na terceira correntinha. Então, aqui está ficando dessa forma. Agora, a próxima carreira, que será a terceira carreira, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo, no intervalo de uma correntinha mais um ponto baixíssimo. Faço as 3 correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto, e trabalho mais 2 pontos altos e uma correntinha. Então, agora vamos ter, dentro do intervalo de uma correntinha, 3 pontos altos, ok? Vou trabalhar aqui nesses 3 intervalinhos da mesma forma. Então, aqui, em cada intervalinho de uma correntinha, trabalhamos 3 pontos altos, separado também por uma correntinha. Uma correntinha, tenho as 2 correntinhas aqui do leque, vamos repetir o leque. Então, aqui, na parte dos leques, sempre teremos o leque. E o leque sempre será de apenas 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos, sempre dessa forma, ok? Agora, do outro lado, vamos trabalhar da mesma forma. Dentro do intervalo de uma correntinha, vamos trabalhar 3 pontos altos, separado por uma correntinha. Vou trabalhar aqui, quando chegar no leque, vou repetir o leque, ok? E volto com vocês aqui nesse último intervalinho de uma correntinha, onde eu vou trabalhar 3 pontos altos. Aqui eu trabalhei o leque, na parte do leque, então vocês notem que trabalhamos 3 pontos altos dentro do intervalo de uma correntinha, mas o leque sempre será de apenas 2 pontos altos. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos, nessa ponta e nessa ponta aqui. Somente nos intervalos de uma correntinha, 3 pontos altos. Uma correntinha, que eu tenho meu último intervalinho de uma correntinha, então eu trabalho aqui os 3 pontos altos, uma correntinha e fechamos a carreira na terceira correntinha. Dessa forma aqui. A próxima carreira, vamos repetir essa carreira. Então, aqui eu caminho com os pontos baixíssimos. Trabalho as 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, mais 2 pontos altos. Uma correntinha e em todos os intervalinhos de uma correntinha, 3 pontos altos separados por uma correntinha. Quando chegar no leque, vamos repetir o leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos.
E desse lado aqui, vamos trabalhar os bloquinhos de 3 pontos altos, o leque da ponta, e finalizo aqui a carreira com mais 2 bloquinhos de 3 pontos altos. Então, aqui está, finalizei a carreira, essa que foi a 4ª carreira. Ficou dessa forma, já fechei aqui a carreira com ponto baixíssimo, caminhei com 3 pontos baixíssimo, aqui nas pontas sempre da mesma forma, o lequinho de 2 pontos altos nas 2 pontas. Então, trabalhei por 2 vezes, por 2 carreiras, a 3ª e a 4ª carreira com 3 pontos altos em cada bloquinho. Agora, a 5ª carreira, subo aqui as 3 correntinhas, mais um ponto alto, uma correntinha, no mesmo lugar mais 2 pontos altos. Então, aqui vamos trabalhar aumentos, ou seja, em cada intervalinho de uma correntinha, eu vou trabalhar aqui esse lequinho. Uma correntinha, no próximo intervalinho, outro lequinho de 2 pontos altos, uma correntinha, mais 2 pontos altos. Então, em cada intervalinho, eu vou trabalhar dessa forma, o lequinho de 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Quando chegar na ponta, sempre teremos um lequinho, igual a esse aqui. Então, eu vou trabalhar em cada intervalinho um lequinho, ok? Dessa forma. Cheguei ao final da carreira, vou fechar aqui na 3ª correntinha desse primeiro leque, fecho com ponto baixíssimo. Então, aqui ficou dessa forma, ficou com bastante pontos, pois trabalhamos um lequinho dentro de cada intervalinho de uma correntinha. Aqui vocês prestem bastante atenção para ver se está trabalhado certinho o leque em cada intervalinho de correntinha. Então, essa aqui foi a 5ª carreira. A 6ª carreira, vamos caminhar com 2 pontos baixíssimos até o intervalo de uma correntinha dentro desse leque. Aqui dentro, eu vou trabalhar as 3 correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto, e mais um ponto alto. Uma correntinha, venho no próximo intervalinho entre um leque e o outro, mais 2 pontos altos. Uma correntinha, no intervalinho dentro do leque, 2 pontos altos. Uma correntinha. Então, vamos trabalhar dentro de cada intervalinho, 2 pontos altos separado por uma correntinha. Vamos trabalhar dessa forma por toda a carreira. Uma correntinha. Quando chegar aqui no leque das pontas, nessa ponta, onde seguimos trabalhando leque sobre leque, repetimos o leque. Nessa ponta, repetimos o leque. E no intervalo de uma correntinha, vamos trabalhar 2 pontos altos entre os leques e dentro de cada leque, 2 pontos altos separados por uma correntinha. Vou seguir dessa forma por toda a carreira e já volto. Prontinho, terminei a 6ª carreira, trabalhei sempre 2 pontos altos dentro de cada intervalinho, dessa forma aqui. E nas pontas, o leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos, nas 2 pontas. Então, essa aqui foi a 6ª carreira. A 7ª carreira, vamos trabalhar da mesma forma. Então, caminho com 2 pontos baixíssimos, trabalho as 3 correntinhas, trabalho 2 pontos altos, uma correntinha, no intervalo de uma correntinha, 2 pontos altos. Então, essa aqui é a 7ª carreira.
Eu vou trabalhar a 7ª carreira dessa forma, vou trabalhar a 8ª e a 9ª carreira da mesma forma, sempre com os bloquinhos de 2 pontos altos. E somente a 10ª carreira eu vou trabalhar com os bloquinhos de 3 pontos altos. Então, aqui eu vou trabalhar todas essas carreiras dessa forma. Nos cantos aqui, sempre vamos trabalhar dessa forma, com lequinho de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Mas quando eu terminar a 9ª carreira, eu volto com vocês. Prontinho, terminei de trabalhar todas as carreiras, trabalhei 1, 2, 3 e 4 carreiras, com apenas 2 pontos altos em cada intervalinho. Em cada ponta, continuei trabalhando aqui os lequinhos de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Então, essa carreira foi a carreira de número 9. Agora, depois de caminhar aqui com pontos baixíssimos até o intervalo de uma correntinha, vou trabalhar 3 correntinhas e vou trabalhar mais 2 pontos altos. Então, agora os bloquinhos será de 3 pontos altos, separado por uma correntinha. Então, em cada intervalinho, 3 pontos altos, uma correntinha. Vamos trabalhar dessa forma por toda a carreira, lembrando que nas pontas temos o lequinho de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Então, a carreira de número 10 é dessa forma, onde tem uma correntinha, trabalho o bloquinho de 3 pontos altos e leque sobre leque, nas duas pontas. Então, eu vou seguir dessa forma e já volto com vocês. Cheguei ao final da 10ª carreira, e aqui na 10ª carreira, que é a última carreira, eu vou fechar diferente, ok? Aqui eu vou laçar o meu fio, introduzir a agulha, e aqui eu vou trabalhar um ponto alto. Então, aqui estou fechando com um ponto alto. Vou fazer aqui com vocês novamente, laço o fio, introduzo na 3ª correntinha, onde iniciamos. Fiquei com 3 laçadas, laço, passo por dentro de 2, laço, passo por dentro de 2. Então, aqui, fechei com um ponto alto. Então, aqui eu trabalhei um total de 10 carreiras. Nessa última carreira, eu trabalhei os bloquinhos de 3 pontos altos, separado por uma correntinha. Nas pontas, continuei da mesma forma, com o lequinho de 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, dos dois lados da mesma forma. E aqui eu vou trabalhar somente esse tanto de carreira. Agora, já vamos iniciar o acabamento final, que é o bico de acabamento. Mas para quem quiser uma peça maior que essa, lembrando que a peça finalizada fica com 40 no comprimento e 30 na largura. Então, eu vou trabalhar somente esse tanto de carreira e vou ficar com esse tamanho. Se você quiser uma peça maior, você vai trabalhar o número de carreiras aqui nessa parte, números pares. Da mesma forma que eu trabalhei aqui 10, vocês vão trabalhar carreiras pares. Ou seja, vai trabalhar aqui mais 2 carreiras. A carreira de número 11 e a carreira de número 12. Da mesma forma, com 3 pontos altos. Uma correntinha e 3 pontos altos, ok? Então, pode trabalhar mais 2 carreiras com um bloquinho de 3 pontos altos. Se você quiser uma peça maior. Para esse tipo de acabamento, tem que ser carreiras pares. Mas se você quiser trabalhar outro tipo de acabamento, daí pode ser com carreiras ímpares. Para esse bico de acabamento, tem que ser carreiras pares. Então, agora, depois de fechar com ponto alto, aqui dentro eu vou trabalhar um ponto baixo. Trabalho 1, 2, 3, 4 correntinhas, venho no intervalo de uma correntinha, prendo com ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas, venho no intervalinho, prendo com ponto baixo. 4 correntinhas, prendendo com ponto baixo. Vamos seguir dessa forma por toda a volta. Aqui da mesma forma, um ponto baixo, 4 correntinhas.
um ponto baixo na ponta, 4 correntinhas. Então, vamos seguir da mesma forma, ok? Por toda a carreira dessa mesma forma. Então, aqui está, cheguei ao final da carreira, trabalhei as últimas 4 correntinhas, vou fechar aqui nesse primeiro ponto baixo, onde iniciamos, fecho com ponto baixíssimo. Então, essa carreira ficou dessa forma, com as argolinhas. Na parte aqui dos bicos ficou dessa forma. Agora, vamos iniciar a última carreira. Então, aqui eu vou introduzir a agulha, trabalhar um ponto baixíssimo, trabalhar 3 correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto, e vou trabalhar mais 7 pontos altos. E aqui o 7º ponto alto. Então, contando com as 3 correntinhas, ficamos com 8 pontos altos. 8 pontos altos, venho aqui na próxima correntinha, prendo com ponto baixo. Laço meu fio, trabalho mais um leque de 8 pontos altos. Oito pontos altos. Na próxima argolinha, prendo com ponto baixo. Na próxima argolinha, inicio outro leque de 8 pontos altos. Vou trabalhar até aqui, nessa argolinha do canto, e já volto com vocês. Então, aqui está, trabalhei até chegar à ponta, trabalhei aqui um leque. Aqui estamos bem no centro. Vou prender nesse leque, ou melhor, nesse ponto baixo, com ponto baixo. Então, depois de trabalhar esse leque aqui, na ponta, prendo com ponto baixo, bem no ponto baixo do meio desse leque aqui da ponta. Prendi com ponto baixo, viro o meu trabalho e trabalho outro leque. Aqui vamos começar com outro leque de 8 pontos altos. Então, aqui é meu primeiro ponto alto. E aqui o 8º ponto alto. Então, aqui na ponta, ficou dessa forma. Um leque de um lado, um leque de outro lado. E inicio da mesma forma, ponto baixo e leque. O leque sempre de 8 pontos altos, ok? Então, vamos trabalhar intercalando em uma argolinha leque e uma argolinha ponto baixo. Quando chegar aqui na ponta, aqui nessa última argolinha desse lado, sempre vai terminar com leque e iniciar com leque. Então, aqui termina e aqui inicia com leque, ok? Ficando dessa forma aqui. Então, agora eu vou finalizar essa carreira e já volto com vocês. Prontinho, cheguei ao final da carreira, trabalhei o último leque de 8 pontos altos. Aqui eu tenho a última argolinha. Eu vou laçar o meu fio aqui para trabalhar o ponto baixo. Só que antes de fechar o ponto baixo, eu vou introduzir a minha agulha aqui nessa terceira correntinha do primeiro leque, laçar o meu fio e fechar o ponto baixo, dessa forma aqui. Esse fio aqui, eu vou alongar ele. Dessa forma. Agora, eu venho nesse próximo ponto alto, no segundo ponto alto aqui do leque, introduzo a agulha de trás para frente, laço esse meu fio e puxo para trás.
dessa forma aqui. Agora, vamos arrematar esse fio aqui atrás. Eu vou mostrar para vocês como que se arremata, ou melhor, como eu arremato. Eu gosto de mostrar aqui como eu arremato, pois sempre tem gente aqui nova aprendendo que não sabe ainda como fazer o arremate. Então, eu abro aqui o meu fio em duas partes, depois de puxar ele para trás. Pego uma agulha aqui mais fina, ou pode ser a mesma agulha, mas para facilitar, eu pego uma agulha mais fina. Eu vou introduzir aqui a minha agulha em uma perninha do ponto, laçar aqui uma perninha desse fio que abrimos. E vou dar 3 nozinhos. Os dois primeiros eu não aperto e o terceiro eu aperto, ok? Agora, eu vou introduzir a minha agulha aqui por esses pontos. Laço meu fio e vou escondendo ele. Esse excesso aqui de fio eu corto. Então, ficou arrematado já essa parte. Agora, vamos arrematar o fio do anel mágico. Aqui da mesma forma, eu vou abrir o fio em duas partes, colocando 3 perninhas para cada lado. Vou passar a minha agulha aqui no meio mesmo, vou puxar o meu fio, uma perninha apenas do fio, e vou dar 3 nozinhos. 1, 2 e 3. 3 nozinhos. Agora, eu vou introduzir a agulha aqui por dentro dos pontos do anel mágico. Aqui o ideal é ter uma agulha de tapeceiro para facilitar. Laço as duas pontas do fio e puxo. E puxo por dentro. Então, aqui com uma agulha de tapeceiro é bem fácil. Agora, eu vou passar por todos os pontos, escondendo. Chegando aqui aonde eu dei os 3 nozinhos, eu corto o excesso. Então, aqui está, terminei de arrematar todos os fios e o suplá já está pronto. Lembrando que ele ficou com a medida de 40 no comprimento e 30 na largura. Mas é bem simples de confeccionar uma peça maior, ok? É só trabalhar 2 carreiras a mais dessa última aqui, como eu já expliquei para vocês. Trabalhei ele nessa cor cinza e também nessa cor rosé, ok? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Quem gostou dessa videoaula, não esqueça de deixar aqui o seu joinha. Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações das videoaulas assim que eu postar. Então, até a nossa próxima videoaula.